Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Joaquim. Para quem não me conhece ainda, eu sou advogado de carreira. E em razão disso, eu estou na área de ciências humanas desde 1990. Me tornei um humanista, porque o humanismo foi um movimento entre a Idade Média e o Renascimento, e que teve como grande influência fatores sociais, fatores econômicos e a competição entre a antiga burguesia e os comerciantes que passaram a ganhar importância na sociedade. Além disso, com a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais da época, houve um período de muita fome, muita doença, como na época a peste negra, chamada peste negra. Nós não estamos aqui para falar disso, de história, mas quem quiser saber, às vezes pode pesquisar. E isso matou, na época, 1/3 da população da Europa, para vocês terem uma ideia. E essa época ela foi marcada também por um período político chamado absolutismo, quando o poder passou para as mãos dos senhores feudais. Das mãos dos senhores feudais, o poder foi parar na mão dos reis. Outra influência importante que a gente pode citar foi a queda da hegemonia da Igreja Católica, no caso, a qual passou a ser criticada, inclusive por seus próprios seguidores. E esse fato ele colaborou com uma visão antropocêntrica em oposição ao teocentrismo, ou seja, o pensamento religioso, que até então possuía uma visão teocêntrica, né? Deus estaria no centro das preocupações humanas. E isso deu lugar a uma visão de antropos, homem, estaria no centro da realização universal humana. Então essa é uma ideia que me inspira, onde o valor passa a ser o homem como realizador do próprio Deus. Baseado nisso, eu também estou embasado num ativismo quântico, porque constata que cada religião ela vai transmitir a ideia de que o mundo não é tão importante, mas apenas a força de Deus que promove uma espécie de tortura, porque acaba voltando no tempo que está antes do movimento humanista. Então, sem uma compreensão clara do plano da criação, não há como compreender e, sobretudo, sentir a intuição divina existente nos corações, nas células, nas moléculas, no DNA quântico interiorizado nas consciências humanas. De outro lado, a ciência materialista limita as ações à exclusividade da matéria, ao restringir a atuação pessoal de cada pessoa na mudança estrutural das coisas, dos objetos, das relações e de determinadas circunstâncias da vida. Então, diante desse cenário, há alerta para os limites impostos por essas duas visões de mundo. E ainda que todas as formas de conhecimento, as religiões ou mesmo a ciência materialista convencional, são válidas
e muito importantes para a evolução da sociedade e de nós mesmos. Mas elas ainda apresentam uma visão limitada e estreita de mundo, diferentemente do mundo das infinitas possibilidades oferecido pela física quântica, a moderna ciência, que está ao alcance de todos, porque pertence a cada um de nós, e este conhecimento está incutido na essência de cada ser humano. Porque é assim que você vai se perceber na medida que você começar a perceber o processo. Como a própria intuição divina que rege as atividades da consciência. E a metafísica, por que eu estou falando de metafísica também? Porque eu sou um pesquisador de Cabala, a Cabalá, né, uma sabedoria milenar, uma sabedoria prática, não há teoria nisso. Você conhece o plano da criação, o processo da criação, e se torna um co-criador da sua própria realidade. Depois que você forma a sua própria realidade, você vai ensinar outros a terem também, a mudar a sua própria realidade e caminhar aí para uma vida mais feliz. Então, eu pesquiso a consciência humana e física quântica desde 2005. Então, desde então, eu tenho participado de estudos com mestres, com estudantes de sabedoria milenar, essa que eu falei, de diversos países, de diversos idiomas, com os quais vivenciei processos, métodos, práticas de percepção da realidade, alinhamento mental, acesso à consciência através de pesquisa sistemática, geral da existência e das relações mais decorrentes dessas existências, né? E que afetam a atualidade. Então eu me tornei, a partir daí, muito embora seja um homem estudante do direito, praticante do direito, operador do direito, mas eu não confio só no direito para resolver os problemas do mundo hoje em dia. Não está só no poder direito do dever ser, mas o que é que o ser humano efetivamente é. Então, nas minhas apresentações pessoais ou pela internet, eu escolho o tema que pretendo transferir para as pessoas ou sobre o que me solicitam, e eu parto do pressuposto que tudo é saúde física, mental, tudo é saúde física, mental, emocional, patrimonial, econômica, financeira, relacional, ocupacional. E para os empresários, contadores e advogados que com as classes com as quais eu mais convivo, eu tenho um tema especial. Qual seja, eu convido essas pessoas para transformar os seus arquivos mortos em geração de caixa através da revisão de contratos financeiros e recuperação de tributos. Se vocês soubessem a mina de dinheiro que tem aí e que o governo é obrigado muitas vezes a compensar ou restituir tais valores, então o meu treinamento o projeto, chamei de projeto Receber, e o sistema é o DERPAN, de.r.p.am. E mais adiante, não hoje, mas eu vou explicar do que se trata isso. Mas descrevendo o treinamento, ele é um treinamento exclusivamente online, com 4 fases distintas que exploram a sensibilidade, a capacidade de abstração de cada um, mediante aulas teóricas e aulas práticas. Então, ministradas através de princípios dessa sabedoria milenar, aliada à moderna ciência que auxilia o indivíduo a alinhar a sua mente a um claro propósito de vida. Então é isso que com isso que nós vamos lidar aqui. Isso promove determinadas vantagens, porque o projeto, o treinamento, ele amplia a percepção de mundo que a pessoa tem e
promove mudanças radicais na mente, no nível de consciência do indivíduo, levando a manifestar os seus potenciais e a mudarem a sua realidade. Eu tenho uma presença na mídia digital também, e hoje nós estamos aqui para responder uma pergunta, e essa pergunta é sobre qual a diferença do fluido cósmico universal, que acho que as pessoas ouviram lá nos compilados de Allan Kardec, do Espiritismo, e a matéria amorfa de que tudo é feito. Esse fluido, por tratar-se de elemento totalmente etéreo, impalpável, impossível de se compreender pelos nossos 5 sentidos, os sentidos da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar, ele é cósmico, porque tudo que está no mundo, tudo que você percebe é feito disso, e universal porque é a mesma substância que serve de base para tudo o que existe. Que, aliás, nem sequer é uma substância. Isso não é material. Então, toda a matéria é uma forma condensada de energia vibratória. A matéria primitiva, de onde toda a matéria surgiu, é esse fluido cósmico universal, ou matéria amorfa, e tem uma série de nomes, e você vai perceber que esse é um poder superior de onipotência, onipresença e onisciência. Está em tudo e em todos, em qualquer tempo e local, e de uma inteligência diria totalmente completa, a ponto de não necessitar de absolutamente nada. Então essa matéria, como eu disse, o fluido, portanto, ou a matéria, entre aspas, amorfa, não é matéria. E nós vamos chegar lá. Matéria, como eu disse, é energia condensada. Energia é matéria em estado radiante. E assim sendo, tudo é energia em graus variados de densidade, do mais sutil e eterizado ao mais sólido e denso. O que a física quântica revelou é que quando observamos esses padrões de energia em níveis cada vez menores, nós podemos ver resultados surpreendentes. Porque o material básico do universo, no seu âmago, é sempre esse fluido cósmico, essa matéria amorfa, este universo invisível, chamado por alguns de fluido cósmico universal. É energia pura, mas é maleável, é muito flexível, é manipulável, capaz de incontáveis modificações para gerar tudo o que existe, de uma maneira que desafia o antigo modelo mecanicista do universo, como se nossa expectativa fizesse a energia fluir para o mundo e afetar outros sistemas de energia. Então toda a matéria existente no universo origina-se desse fluido cósmico, ou matéria amorfa, matéria sem forma, quando surgem os elementos básicos da tabela periódica, que através de aglomerações de átomos irão, portanto, constituir todo tipo diferente de matéria até os planetas. Não sei se vocês estão percebendo onde eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto que a consciência modifica o universo.
modifica as coisas, modifica algo, alguém, alguma coisa, modifica alguma situação, modifica algum local, modifica algum fato, modifica algum acontecimento. Ora, então você pode criar sua própria realidade, porque a matéria está disposta a atendê-lo, a atender o seu pensamento, a sua emoção, o seu pensamento, sua sensação, sua emoção e seu sentimento. Aquilo que você se torna, aquela segunda natureza sua, uma natureza que eu sou agora para uma natureza que eu serei daqui a pouco. Dentro das infinitas possibilidades, eu escolho finitas probabilidades que o meu coração e minha mente aceitam como possíveis. Porque se hoje você acha que isso é impossível, mais tarde você vai achar que isso é possível e começará a viver aquela realidade. Então, torna-se uma segunda natureza. Isso muda o seu interior, isso muda o seu DNA, isso muda as suas células, isso muda o seu fisiologismo, a sua fisiologia. Então, de acordo com a doutrina espírita, que foi esse o cerne da pergunta, a formação dos mundos se dá através da expansão do fluido cósmico universal, expandindo-se através dos tempos, transformando-se lentamente em matéria, como faz até hoje, originando toda sorte de astros que povoam o universo, como sóis, planetas, toda a infinidade de matéria, todo o universo formado desse fluido, da matéria amorfa, nas diferentes proporções. Não importa se seja o seu corpo, o corpo de um animal, uma planta, é tudo formado disso. Uma parede, o nível inanimado, o nível animado, o nível falante, o nível vegetativo, tudo é formado dessa matéria. Agora que nós vamos entrar aqui e começar a examinar onde é que você entra nesta modificação do universo, modificação da sua realidade, modificação de qualquer realidade. E para isso nós entramos no átomo. O átomo é a partícula fundamental da matéria. Esse nome, átomo, foi dado pelo filósofo grego Demócrito, que viveu entre 500 e poucos a 400 e poucos antes de Cristo, antes da existência de Jesus, do Rabi Jesus. Então ele acreditava que todos os materiais possuíam uma menor parte, que seria a parte indivisível da matéria, por isso denominado átomo. A igual não, tomos, divisões. Então, átomo não divisível, não comporta divisão. O cientista inglês John Dalton retomou essa ideia 23 séculos depois, mais precisamente em 1808. Então, a partir de experimentações, ele tirou algumas conclusões de que toda matéria é formada por diminutas partículas, que seriam os átomos. E a combinação entre átomos iguais ou diferentes é que origina tudo que é material. Que o átomo é formado de um núcleo onde há prótons e nêutrons, que para estar estabilizados devem ter peso e massa idênticos. E elétrons, que estão em volta do núcleo e formam o campo de energia ao redor do átomo, ou seja, a eletrosfera, que os químicos falam. Os prótons e nêutrons, muita atenção aqui, pessoal.
que aqui está o cerne da questão. Os prótons e nêutrons são formados por quarks, uma partícula chamada quarks. Quando desintegramos essas partículas, tanto o próton, o elétron ou o nêutron, nós vamos obter semipartículas de matéria que chamamos de quantum. Um quantum é um pedaço de próton, ou um pedaço de elétron, ou um pedaço de nêutron. Veja a que tamanho chegamos. E daí a origem do nome da nova física, a física quântica. Então, através do choque das partículas quânticas, nós podemos quebrar o quantum, desintegrá-lo e buscar uma partícula ainda menor. Aqui nós estamos chegando lá. A próxima partícula, ao desintegrar o quantum, é o que vamos chamar de bóson de Higgs. Por que bóson de Higgs? Porque o primeiro cientista que cogitou isso, um indiano natural de Calcutá, que viveu lá em 1894 a 1974, chamado Bose. O sobrenome é Bose, o primeiro nome não me recordo, também não faço questão. Ele era assistente de Einstein. Ficou conhecido por seus trabalhos sobre mecânica quântica no início da década de 1920. E ele fez uma estatística do comportamento das partículas que tinham exatamente esta propriedade de orientar as demais funções. Então a partícula bóson foi batizada por causa desse, como é que é o nome? Não vou nem... Satyendranath Bose. Satyendranath Bose. Escreveu aqui no quadro. Tá. Então, bóson em homenagem a esse cara aí. Foi o primeiro a lidar aí com essa partícula que resulta da quebra de um quantum. Veja o tamanho disso. O problema é que essa partícula só existe até agora no mundo das hipóteses matemáticas dele. E também esse físico em inglês, Peter Higgs. Por isso, bóson de Higgs. Então, o primeiro a se preocupar com a partícula que nem sequer foi descoberta pela ciência foi Bose. E Higgs continuou essa pesquisa. E a partir da pesquisa de Higgs é que esta ideia passou a ser acolhida com entusiasmo no meio científico. Então nós temos aí bóson de Higgs. É uma hipótese matemática de que ele exista. É o que se chama partícula de Deus. E essa partícula de Deus nada mais é do que supostamente a matéria amorfa, que é tanto bóson de Higgs que ela está presente em absolutamente tudo, digamos, não pode ser visto até aqui. Então esse bóson de Higgs, agora batizado, é uma partícula elementar escalar maciça
hipotética predita para validar o modelo padrão atual de partícula. Então imagine ele de uma outra forma. Porque quando ele está no quantum, ele já existe como matéria. E antes disso? Então os físicos usam hoje um modelo padrão para explicar o nosso mundo. E isso é onde é previsto a existência dessa partícula, mas ela nunca foi observada em laboratório, mas é admitida matematicamente pelos físicos. Agora, o que tem Deus a ver com isso? Tudo. O bóson de Higgs, como eu disse, também é chamada de partícula de Deus. Então, o que é Deus? Está antes da matéria. Fluido cósmico universal. Não é material. Matéria é amorfa. Não tem forma. Ela tem a forma que você der a ela. Que a consciência der a ela. Por isso a importância da consciência. Que a consciência é uma. Em todas as suas partes. Ela tá presente em você e em todas as suas partículas que o compõem. Então ele leva esse apelido, partícula de Deus, basicamente por um simples motivo. A comprovação de sua existência válida, e isso acaba validando o modelo padrão, que traz grande explicação sobre matéria, não só como matéria e energia, como que matéria e energia funcionam no nosso universo. E claro que não traria todas as respostas, como de que forma Deus faria, mas será um grande avanço científico e nos ajuda a pensar. Então, de modo que o bóson de Higgs seria a menor partícula que forma tudo o que existe. Mas é matéria. Por exemplo, 3 bósons de Higgs formam um quântum. 5 ou 6 quântons formariam um próton. X prótons mais Y elétrons, nêutrons, mais Z nêutrons ou elétrons. Temos todos os elementos da tabela periódica que conhecemos. Assim sendo, o que a física quântica denomina bóson de Higgs é que chama-se fluido cósmico universal. O que é que está antes disso? A mesma substância no estado energia. São 2 nomes, e muitos nomes nós vamos ver aqui, para denominar a mesma coisa, qual seja Deus. Então, embora extremamente maciço, o Higgs, o bóson de Higgs, é difícil de detectar, porque só existe virtualmente. Emerge no mundo e submerge após um brevíssimo instante para aparecer em outro lugar. Feito uma pulga invisível. Tempo curto demais para ser registrado. Onde que ele está quando não está aqui? As consciências estão modificando a ele. Ele está tomando outra forma. Por isso a matéria, quando observada, ela desaparece daqui e aparece em outro local.
onde que ela está quando não pode ser observada. E quem que observa isso? Quem que pode observar? Agora, isso leva a uma outra pergunta. O que existia antes desse átomo primordial começar a se expandir? A esse primeiro átomo universal? Porque não há efeito sem causa. A matéria não pode começar do nada. Existir sem que haja algo que atue sobre a energia cósmica amorfa e a module formando suas partículas, desde as mais elementares às mais complexas, inclusive as que permitem transformá-las em seres biológicos, seres inteligentes, como é o nosso caso. Será que os cientistas encontrarão naquele colisor de partículas chamado LHC, que acho que vocês já ouviram falar, a resposta para a questão de como o bóson de Higgs foi formado? Da mesma forma que alguns religiosos caem no equívoco de querer impor um Deus antropomórfico, esquecendo-se que nada representamos perante essa imensidão cósmica. E também os materialistas se esquecem que quando Einstein determinou a equação de transformação de energia em matéria, a famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, declarou que, sendo efeito desta condensação, a matéria não poderia ser causa de nada. Ela é consequência. E toda partícula, por mais elementar que seja, é matéria, inclusive o bósons. Então, se você pega um bóson, quando ele aparece, é porque uma consciência o chamou para formar uma realidade que estava no pensamento, emanação. Então, quando você volta na Kabbalah, que é o derivado do verbo lekabel em hebreu, que significa receber, existe uma consciência que quer receber. Quando essa consciência pensa em algo a receber, algo, alguém, alguma coisa, lugar, espaço, situação, fato, acontecimento, quando se pensa, emana energia. Quando ela recebe uma sensação de ter emanado energia, ela cria, começa a criar a coisa num campo sutil. Aí aparece o bóson que foi emanado, que está para criar alguma coisa que causou uma sensação na consciência que pensou. Quando ela forma partículas do átomo, é justamente porque a consciência que pensou, que emanou, que teve uma sensação e criou, que teve agora uma emoção e está formando, o bóson se tornou matéria. Aquela energia se tornou matéria através do bóson, que vai condicionando todas as situações para se tornar aquilo que será manifestado no mundo físico. Através do quê? Do sentimento daquela consciência. Então a consciência pensa, emana energia. Tem uma sensação de ter emanado energia, cria. Tem uma emoção de imaginar uma forma material, ainda que seja um fato, um acontecimento. Ela forma. E a pessoa recebe aquilo, a consciência, eu digo, nem sempre a pessoa. A consciência recebe aquilo como já presente no mundo
das consequências, no mundo físico, que pode ser observado por visão, audição, tato, olfato e paladar, portanto, a consciência recebe aquilo, como se já existisse no mundo físico. A consciência passa a sentir aquilo, a viver de acordo com aquilo. E a coisa vem à manifestação. Porque esta partícula divina, já que ela está presente em tudo, ela condiciona as coisas. Ela está presente em tudo, ela combina todos os elementos da natureza para formar aquela coisa. Todos os elementos. Quando eu falo todos os elementos, desculpe, são todos os elementos mesmo. Inclusive, algo, alguma coisa, alguém, alguma situação, algum local, algum fato, algum acontecimento. Tudo o que você pensar, absolutamente tudo que você conseguir pensar, e tudo aquilo que você não conseguir pensar também, porque você ou nós somos um iceberg, nós conseguimos pensar aquilo que nós já vimos, imaginando, mas a nossa imaginação, por causa que nós pensamos somente com o consciente, ainda é muito curto. Na medida que nós vamos aprofundando esse iceberg, a parte que está submersa da nossa percepção, então nós vamos ficando maiores em matéria de pensamento. Mas esta coisa, partícula de Deus, ela, ou fluido cósmico universal, ou matéria amorfa, que provém da energia, quando uma consciência pensa em algo, ela tem a combinação de absolutamente tudo. E disso advém que a consciência realiza qualquer coisa, porque ela é única, é indivisível. Até mesmo nas partes está a consciência toda, que estava antes e que sempre estará, a nível de eternidade. A parte contém toda a consciência. A parte contém o todo. É questão de desenvolver. Então, como a partícula de Higgs, o efeito se condensou. Eu dei o caminho aí. E voltamos à questão anterior. Quem ou o que será esse ente que deu a ordem inicial? E evidentemente, se sequer conseguimos imaginar o motivo da existência da vida em si, quanto mais a perfeição universal, que sem dúvida está acima da capacidade humana de raciocínio. Por isso que não adianta você querer saber o que está antes. E por isso que eu digo que você tem que cuidar a partir de você mesmo. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. E por isso que a Bíblia hebraica começa com a segunda letra do alfabeto hebraico. Ela não começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. E além disso tem uma abertura para frente e não para trás. Não tem uma abertura para cima e nem para baixo, somente à frente. Então tudo começa e termina em você. Você é o total da consciência, assim como a planta, assim como o animal, mas cada um no seu nível. Mas você, humano, falante, você é a imagem e semelhança do que está antes. E é por isso que nós temos responsabilidade de mudar o nosso próprio destino. Porque, para compreender o que estava antes, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. O que pode ser através do destino ou através de um esforço natural
um esforço lógico a partir desses ensinamentos, dessa sabedoria milenar e com o auxílio da física moderna. Você pode se perceber como co-criador. Digamos, uma extensão de Deus. A limitação da inteligência, a inferioridade das nossas faculdades, a nossa imperfeição, é que nos impede de conhecer a natureza íntima de Deus. Um dia, o homem compreenderá o mistério da divindade. Quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria. Por isso a metafísica, além da física. Quando pela sua perfeição houver aproximado de Deus, então ele o verá e compreenderá. Pelo destino, tudo vem a seu tempo. Nada ficará sem resposta. Porque somos espíritos encarnados, destinados à evolução. Todas as coisas estão subordinadas ao grande artífice do universo, que nos revela pouco a pouco todos os seus desígnios. E que tal se você conhecer os desígnios deste ente? É disso que nós tratamos aqui, porque é possível você conhecer a natureza íntima desta figura tão decantada em razão do sofrimento humano, principalmente, chamada de Deus. Então era isso que eu queria passar para vocês, como é que eu cheguei nisso. Mas é bem verdade que você pode mudar o seu destino se você conhecer o plano da criação, o processo da criação e o que a quântica começou a observar, e acho que já deu aqui um parâmetro para que cada um, além da sua crença, além das suas limitações, possa mudar o seu próprio destino. Nós vamos dar essa técnica em 8 aulas, e uma teórica, uma técnica, uma teórica, uma técnica intercaladas, e vocês vão perceber que a partir da segunda técnica ou da quarta sequencial, todos estarão diferentes. Seja em matéria de saúde, seja em matéria de suprimento, seja em matéria de ocupação, ou seja em matéria de relacionamentos. Sejam sempre bem-vindos, muito obrigado, porque vocês promovem o meu crescimento também. E a egrégora que nós formamos aqui pelo grupo é muito poderosa. Nós acessamos inteligências universais que vocês nem imaginam, mas que estão conosco. Muito obrigado.